O que a vida quer da gente é coragem. Eu vou te falar nesse vídeo sobre Gabriel Veneno, te atualizar sobre o status, como que ele está sendo visto pelo Atlético esse ano de 2026, como está pensando quem está relacionado à vida dele, sobre a carreira do garoto e o que pode acontecer nos próximos meses. E te falarei também agora sobre os ingressos, essa campanha que o Atlético tem feito para poder manter ali a bilheteria cheia, para poder manter o estádio do Galo lotado. E antes disso, vou te pedir para fazer o seguinte: você está na Betinho Marques TV e eu te peço para curtir, compartilhar, se inscrever e recomendar o canal. Afinal, aqui a gente vai falar a verdade e nunca, jamais trair arquibancada. Antes de falar do Veneno, te peço novamente para deixar aquela curtida, porque isso para um canal que está começando é muito importante. E um pouquinho antes, vou te falar sobre a questão da bilheteria. Lá atrás, desde sempre, eu sempre fui muito preocupado com a questão de fazer com que as crianças, a nova geração, fosse torcedora do Atlético e fosse com os pais para o estádio. E uma prova disso é que quando existia um diretor do Atlético recentemente, o Marcelo Machado, eu batalhei muito para poder implementar um projeto. Esse projeto virou o Galo na Veia Kids. Sim, foi uma idealização que passou pela minha ideia e que aos poucos foi levada ao Atlético, e isso foi aprovado pelo Marcelo Machado na diretoria do Galo. O que aconteceu? O Galo na Veia Kids funcionou, mas tinha gente de má fé que estava pulando a catraca e até colocando uma tarja preta no Kids para poder pular a roleta e utilizar os ingressos das crianças. Ou seja, quem tinha o Galo na Veia normal tinha o direito ao Kids e pagaria menos. Para falar de que eu estou aqui contextualizando, o Atlético manteve os valores entre R$ 28 e R$ 35 para sócios GNV. Diante de uma campanha que muitos de nós, jornalistas e torcedores, estamos fazendo, o Atlético acertou e vai ter um público grande, possivelmente, no Atlético Paranaense no próximo final de semana. Mas para dizer que tem que ter essa conexão com o torcedor, porque a gente fez um estudo mostrando ali a questão da capacidade financeira que as pessoas têm de consumir o lazer. E isso não é muito grande em Minas Gerais. O salário médio é de R$ 2.300 e para consumir esse lazer tem até um vídeo que eu explico sobre isso. Mas para falar de dados mesmo, são 24 mil a média que o atleticano está indo ao estádio em 2026. E a renda de pouco mais de R$ 1 milhão por jogo. E na proposta que eu fiz este ano é de manter ali uma média de R$ 35 por ingresso, como 35 mil indo ao campo, porque é isso que aconteceu no jogo contra o São Paulo. Quando a diretoria baixou o custo do ingresso, a torcida foi em 36 mil no jogo contra o São Paulo, para quase a mesma renda de um Atlético e Palmeiras, que tinham 25 mil pessoas no estádio. O Atlético empatou com o Palmeiras e teve uma renda igual. Ou seja, é melhor diminuir um pouquinho, encher mais, ter mais apoio popular e ganhar as partidas. Enfim, são detalhes de que a gente tem que falar também, que se a diretoria está pelo menos ouvindo o que a gente está falando, é um acerto. Então te espero no domingo, no Atlético e Atlético Paranaense, no domingo de Páscoa. Vamos lá. Para fechar esse vídeo, te apresentei aqui dados sobre a questão dos ingressos, mas o tema principal desse vídeo era falar sobre o Gabriel Veneno. E aí eu te falo agora. E para você que ficou no vídeo até aqui, logo na chamada eu falei: o que a vida quer da gente é coragem, citando Guimarães Rosa, exatamente porque foi assim que gente próxima ao atleta, que cuida da carreira dele, falou sobre o que o Atlético tem que fazer. Uma delas me disse o seguinte: Betinho, o que o Atlético precisa é ter coragem para pôr ele para jogar. E aí a gente buscou algumas informações, então, assim, vou te pincelar o que está acontecendo. O Veneno tem um vasto mercado na Europa, porque os seus agentes conversam muito e ele é muito promissor. As características dele são muito interessantes para o futebol organizado europeu, moderno europeu, mas o Veneno estava precisando de adquirir algumas maturidades e valências técnicas também. E aí, para não ficar um negócio incompleto, eu fui no Atlético com gente também que está cuidando da carreira na ponta do clube e conversei sobre isso. Conversei sobre o Veneno. E, incrivelmente, as versões que eu tive neste ano de 2026, recentes mesmo, dessa semana, são muito boas. A mesma pessoa que falou comigo assim: Betinho, o Veneno não está pronto. O Veneno, inclusive, precisa de uma maturidade emocional para encarar esse momento dele, que é cheio de possibilidades, cheio de deslumbres, que é normal para um garoto da idade dele. E aí eu conversei com essa mesma pessoa que eu tinha conversado no final do ano passado, agora.
E, incrivelmente, essa pessoa falou o seguinte, ó, cabeça tá centrada, tá focado, tá jogando muito bem no Sub-17, tem uma possibilidade muito grande dessa evolução ser exponencial, como o futebol dele se demonstra ser. Então isso foi animador. Eu falei assim, mas você mesmo disse que ele não estava pronto ainda. Eu falei assim, ele nem está pronto ainda, mas ele está muito mais maduro e está muito perto de chegar a poder, sim, ser alçado ao profissional do Atlético, que é tudo o que a gente deseja, me disse essa fonte. E aí eu voltei lá na pessoa que cuida da carreira do Veneno e que me disse o seguinte, Betinho, eles precisam de ter coragem, mas eu entendo o clube. Então, assim, é uma relação que é muito madura também das partes envolvidas na carreira do Veneno e no Atlético, para poder fazer esse entendimento dele ser alçado ao profissional no momento certo. Há, sim, uma sinergia de que, de fato, o Veneno viveu esse momento de todo mundo falando dele, da torcida gritando ele num Atlético e Cruzeiro, e de que, de alguma forma, o pé sai um pouco do chão. Mas, de fato, ele está mais centrado e está jogando muito mais bola em 2026. Olha só, com dados, vou sempre tentar trazer algumas coisas para poder balizar o que a gente está falando sem ficar aqui de achismos. O ano passado, em 2025, o Veneno jogou pouco. Estava muito cheio dessa situação de renovação de contrato, do primeiro contrato profissional, porque não pode-se assinar um contrato antes dos 16 anos profissionalmente. E aí, o que ele fez? Ele jogou 1.330 minutos e, de fato, fez 2 gols e deu 5 assistências. 7 participações em gols durante todo o ano. Inclusive, teve uma fake aí, uma notícia fake, que ele tinha feito 100 gols, que é totalmente desproporcional e que nem quem cuida da carreira dele e quer que ele vá para a Europa contribuiu com isso. De fato, não era uma verdade e o Veneno pouco jogou o ano passado. Mas em 2026, ele desceu, olha só, ele desceu 2 degraus e foi para o Sub-17 para poder atuar na categoria dele. E, de fato, fez gol contra o Flamengo, jogou muito bem, teve participações importantes até aqui. E o que a gente tem é que ele está muito maduro e muito pronto para poder dar o próximo passo. A questão é o seguinte, que fica na dúvida. O Veneno sobe do 17 para o Sub-20 ou sobe do 17 para o profissional direto novamente? O que eu tive é que a intenção é que ele jogue muitos minutos em 2026 pelo Sub-17 e que ele, de fato, do Sub-17, volte para o profissional e do profissional ele esteja com estofo, cancha, carga para poder vestir a camisa do Atlético e, sim, de fato, desempenhar tecnicamente em campo para, sim, ser vendido e ser negociado com o mercado europeu, que tudo leva a crer não vai ser muito longe. De fato, o Chelsea é o time que está mais na frente, que está com o olho muito grande, um olho de Tandera em cima do Veneno, mas há outros clubes também da Europa, como a Juventus e como outros clubes que querem ter o Gabriel Veneno lá. A verdade final desse vídeo é o seguinte, a maturidade do Veneno e de entender que a carreira dele precisava de dar um passinho de chão, de base, de entendimento, está sendo tão boa para ele que ele está começando a ter essa noção de que ele pode fazer mais e ter mais resultados se ele esperar o momento certo e se ele focar no que de fato ele sabe, que é jogar futebol. Acho que eu pincelei tudo. O Veneno está com a cabeça boa, está jogando bem em 2026 e do 17 a tendência é que ele saia de lá diretamente para o profissional do Atlético. Mas para finalizar, o que o seu agente e os seus representantes falam o tempo todo é que o Atlético precisa também de uma pitada de coragem, porque senão o tempo vai passar e ele nem no Galo vai jogar. Seguinte, se você ficou até aqui, te agradeço, te peço para deixar o like, curtir, compartilhar, inscrever, recomendar para o amigo. E se te faz bem, vem. E se te faz mal, tchau, valeu!